Jeffrey Dahmer. O canibal de Milwaukee. Jeffrey Lionel Dahmer nasceu em Milwaukee, no estado de Wisconsin, na costa ocidental do Lago Michigan, em 21 de maio de 1960. Ele foi um assassino em série americano, mais conhecido pela alcunha de O Canibal de Milwaukee. No período em que esteve em atividade, Dahmer assassinou 17 homens e garotos, entre 1978 e 1991, sendo a maioria dos assassinatos ocorridos entre os anos de 1989 e 1991. Seus crimes eram particularmente hediondos, envolvendo estupro, necrofilia e canibalismo. An object for pleasure instead of a living, breathing human being. Embora diagnosticado como portador de transtorno de personalidade borderline, transtorno de personalidade esquizotípica e transtorno psicótico, Dahmer foi considerado legalmente são em seu julgamento. And as my obsession grew, I was saving body parts such as skulls. Condenado por 15 dos 16 assassinatos que cometeu no estado norte-americano de Wisconsin, foi sentenciado a 15 penas de prisão perpétua em 15 de fevereiro de 1992. Posteriormente, no estado norte-americano de Ohio, Dahmer foi sentenciado a uma 16ª pena de prisão perpétua, dessa vez pelo homicídio de Steven Mark Hicks, ocorrido em 1978. Em 28 de novembro de 1994, Dahmer provou do seu próprio veneno, sendo espancado até a morte por Christopher Scarver, outro detento com quem cumpria a pena no Instituto Correcional de Columbia, uma prisão de segurança máxima no estado de Wisconsin. Infância e adolescência. Filho de Lionel e Joyce Dahmer, sua família por parte de pai tinha ascendência alemã e galesa, enquanto sua mãe era descendente de noruegueses e irlandeses. Quando ainda era criança, seus pais se mudaram com ele para Bath, Ohio, onde estudou na Revere High School. Lá, jogava tênis e tocava clarinete. Dahmer foi inicialmente descrito como uma criança enérgica e feliz, mas seu temperamento mudou quando passou por uma cirurgia de hérnia inguinal, pouco antes do seu aniversário de 4 anos. Paralelo a isso, o casamento dos seus pais se deteriorou, com as brigas e gritarias se tornando frequentes ao longo dos anos. Assim, conforme foi crescendo, passou a se tornar um solitário e sem receber muito afeto em casa, com seu pai ocupado com suas conquistas acadêmicas e sua mãe sofrendo com várias doenças que a tornaram viciada em remédios. Em 1970, aos 10 anos, Dahmer perguntou ao seu pai Lionel o que aconteceria se ossos de galinha que eles estavam comendo no jantar fossem banhados em alvejante. Lionel, acreditando que isso era apenas uma curiosidade normal de criança, demonstrou como usar alvejante e outros produtos químicos e preservar com segurança ossos de animais. Dahmer incorporaria essas técnicas para preservar os ossos de suas vítimas no futuro. Muitos dos colegas de escola de Dahmer o descreviam como estranho e bizarro por causa das constantes brincadeiras que praticava, que eram parte de uma tentativa de Dahmer de se entrosar entre os colegas, algo em vão. Ele costumava fingir ataques epiléticos e fazia outras brincadeiras que os alunos de sua escola achavam estranhas, mas estimulavam tal comportamento pois achavam engraçado. Aos 15 anos, seus poucos colegas perceberam que Dahmer era alcoólatra. Posteriormente, Dahmer confirmou que seus desejos e fantasias assassinas começaram nessa época, mas não por causa do alcoolismo. Jeffrey bebia para poder esquecer as coisas que pensava. Ainda na sua adolescência, dissecava animais mortos que encontrava na estrada e tinha até um cemitério particular nos fundos de sua casa. Quando chegou à puberdade, Dahmer se descobriu como homossexual, algo que não contou aos pais. No começo de sua adolescência, ele teve um breve relacionamento com um garoto de idade próxima dele. Mais tarde, Dahmer confessou que começou a fantasiar sobre dominação e de exercer completo controle sobre um parceiro submisso. Dahmer cometeu seu primeiro assassinato em 1978, 3 semanas após sua formatura do colegial. Naquele momento ele já estava morando sozinho. No dia 18 de junho, enquanto dirigia seu carro, ele viu no canto da estrada o jovem Steven Hicks, de quase 19 anos, pedindo carona.
Dahmer convidou o garoto a ir até sua casa para beber álcool e se distrair um pouco. Hicks, que estava a caminho de um show de música em Lockwood Corners, concordou e os dois ficaram bebendo e ouvindo música por algumas horas. Então Steven Hicks se levantou e disse que estava indo embora, mas Dahmer não queria que ele partisse. Quando Hicks deu as costas para ele, Dahmer o acertou 2 vezes com um haltere de 5 quilos. 6 semanas após o assassinato de Hicks, o pai de Dahmer e sua nova noiva voltaram para casa e viram que ele estava morando sozinho, abandonado. A pedido do pai, no outono, Dahmer se alistou no exército. Ele fez seu treinamento básico em Fort Sam Houston, em San Antônio, e depois foi transferido para Balmolder, na Alemanha Ocidental. Porém, mais tarde, 2 militares afirmaram que teriam sido abusados por Dahmer. Um dos soldados afirmou que Dahmer o drogou e abusou do seu corpo dentro de um veículo blindado de transporte de pessoal. Durante os primeiros meses do seu serviço, ele conseguiu controlar seus impulsos, mas o problema com álcool retornou e sua performance no exército se deteriorou ao ponto que, em 1981, ele recebeu uma dispensa honrosa e uma passagem de avião para ir para onde quisesse dentro do país. Ele então foi para Miami Beach, afirmando que não podia voltar para Ohio pois não queria encarar a decepção do seu pai por outro fracasso. Ele conseguiu alguns empregos, gastando pouco dinheiro que tinha com bebidas. Pouco tempo depois Dahmer ligou para seu pai e pediu para voltar para casa. Ele passou algumas semanas com o pai e a madrasta, porém logo seu pai pediu para que se mudasse para West Ares, no leste de Wisconsin, para morar com a avó. Os dois tinham um bom relacionamento e seu pai esperava que a influência dela nele podia ser positiva. No começo de 1982, ele conseguiu um emprego e parecia estar se recuperando. Porém, depois de 10 meses ele foi demitido e passou os próximos 2 anos desempregado, vivendo do dinheiro que sua avó lhe dava. Em 7 de agosto, ele foi preso por exposição indecente, se mostrando para 25 mulheres e crianças em local público. Ele foi condenado a pagar uma multa. Em janeiro de 1985, ele começou a trabalhar na fábrica de chocolate Ambrosia, em Milwaukee, das 19 horas da noite até as 7 horas da manhã. Dahmer passou então a frequentar saunas e bares gays. Nesse período, suas fantasias de dominação sexual voltaram. Ele afirmou que na época, passou a ver os outros como objetos e não pessoas. Algum tempo depois, Dahmer viu no jornal a notícia sobre o enterro de um homem de 18 anos. Ele passou então a se entreter com a ideia de desenterrar um corpo e abusar dele. Ele tentou fazer isso certa vez, mas a escavação o cansou e o chão era duro demais. Em 20 de novembro de 1987, Dahmer, que na época ainda morava com a avó em West Ares, conheceu Steven Tommy, 25 anos de Michigan, em um bar, e o convenceu a voltar para um hotel com ele em Milwaukee, onde tinha alugado um quarto para passar a noite. De acordo com Dahmer, ele não pretendia matá-lo, apenas dopar e abusar de Tommy. Na manhã seguinte, quando Dahmer acordou, encontrou Tommy deitado embaixo dele na cama, cheio de contusões e com o peito esmagado. Dahmer também tinha hematomas nos pulsos e afirmou que não se recordava de ter matado Tommy, porém não negou a possibilidade de ter feito enquanto estava inconsciente. Dahmer então comprou uma mala grande e a usou para transportar o corpo de Tommy de volta à casa de sua avó. Ele então ferveu a cabeça da vítima em detergente alcalino industrial e alvejante para tentar proteger o crânio. Depois de um tempo, o crânio perdeu sua consistência e Dahmer o destruiu e jogou fora. Os assassinatos de Dahmer seguiram um padrão semelhante, com jovens sendo atraídos em bares ou saunas gays, e depois de serem levados para sua casa, eram drogados, abusados sexualmente, estrangulados e desmembrados. 2 meses depois de Tommy, a vítima foi James Dockstader, de 14 anos, cujo crânio também estava em poder do assassino. Em março de 1988, Dahmer estrangulou Richard Guerreiro, de 22 anos, com um cinto, após tê-lo drogado. Um ano depois,
A quinta vítima de Dahmer foi Anthony Sears, de 24 anos, que foi estrangulado no porão da casa da avó de Dahmer. Seu corpo foi desmembrado em uma banheira, e sua cabeça e genitais foram preservados em acetona. Em 1990, Dahmer mudou-se para seu próprio apartamento em uma área de Milwaukee conhecida por sua alta taxa de criminalidade. Lá, ele estrangulou o garoto de programa de 32 anos Raymond Smith. O assassino tirou várias fotos do corpo de Smith no banheiro com uma câmera Polaroid. Lá ele também matou Edward Smith de 27 anos, em junho, e Ernest Miller de 22 3 meses depois. Sem tranquilizantes suficientes para colocar Miller em coma, Dahmer cortou sua artéria carótida com uma faca e o matou. Seu coração, bíceps e partes de suas pernas foram mantidos em sacos plásticos na geladeira para uso posterior. A oitava vítima foi David Thomas, de 22 anos, que Dahmer conheceu em um shopping local, antes de atraí-lo para seu apartamento. Em fevereiro de 1991, Dahmer levou Kurt Strauger, de 17 anos, para seu apartamento, onde o drogou, estrangulou e desmembrou seu corpo. 2 meses depois foi Hall Lindsey, de 19 anos. Dahmer injetou ácido clorídrico em seu cérebro numa tentativa frustrada de mantê-lo em estado de semiconsciência. Tony Hughes, de 31, foi morto em março e seu corpo deixado em seu quarto. 3 dias depois foi a vez do adolescente lausiano Conerac Sintazonfone, de 14 anos, que foi levado para a residência de Dahmer, onde também foi injetado ácido clorídrico no lobo frontal. Dahmer então saiu para comprar bebidas e quando voltou encontrou Sintazonfone em estado de inconsciência conversando com 3 mulheres que chamaram a polícia. Dahmer acabou convencendo os policiais de que Conerac seria maior de idade e que aquilo era apenas uma briga entre amantes, e após uma rápida investigação, eles não encontraram o corpo de Hughes ou quaisquer outros restos mortais, dando por encerrado o chamado e deixando o serial killer livre para matar o adolescente. Em junho, Dahmer conheceu Matt Turner, de 20 anos, em Chicago e o convenceu a voltar com ele para Milwaukee, onde o mesmo também foi morto. Uma semana depois, Jeremiah Wimberger, de 23 anos, que também foi levado para o apartamento de Dahmer, onde água fervente foi injetada em seu cérebro, levando-o a entrar em coma e causando sua morte. Em julho, Dahmer estrangulou Oliver Lacey até a morte e depois fez sexo com o corpo antes de desmembrá-lo. 4 dias depois, ele levou Joseph Brandioff, de 25 anos para seu apartamento que foi sua última vítima. Brandioff foi morto e mantido em um lençol na cama de Dahmer por 2 dias enquanto ele começava a se decompor. Em 22 de julho de 1991, Dahmer leva Tracy Edwards, de 32 anos, para o seu apartamento, onde ele é algemado pelos pulsos. Após algumas horas de terror, o homem, se aproveitando de uma distração de Dahmer, consegue então socá-lo e fugir do apartamento. Ao chegar do lado de fora do prédio, encontra 2 policiais que retornam com ele até o apartamento. A partir daí foi a ruína de Dahmer, sendo encontrados 7 crânios, 4 cabeças decepadas, 2 corações humanos, um cadáver em um freezer e um saco cheio de órgãos e carne humana no apartamento. Os promotores que investigaram o caso também encontraram 2 órgãos genitais masculinos decepados e preservados e 3 cadáveres dissolvidos em um tonel de ácido de 200 litros. Em 15 de fevereiro de 1992, Dahmer foi condenado a 15 sentenças de prisão perpétua em Wisconsin por assassinato em 1º grau, e meses depois, ele recebeu outra sentença de prisão perpétua em Ohio pelo assassinato de Steven Hicks. Dahmer cumpriu pena no Instituto Correcional de Columbia, uma prisão de segurança máxima em Portage, no estado de Wisconsin, e passou seu 1º ano em confinamento na solitária sob o risco de ser morto por outros presos. Porém, em 1993, Dahmer mudou-se para uma ala mais segura da prisão, sendo integrado a um turno de 2 horas de trabalho por dia, onde ficava encarregado de fazer a limpeza dos banheiros e da academia junto com outros presos. Após uma tentativa fracassada de outro detento de cortar sua garganta em julho de 1994, em novembro do mesmo ano,
Dahmer é mandado para limpar os chuveiros da academia da prisão com outros 2 presos, Jesse Anderson e Christopher Scarville. Esse último ataca os companheiros com uma barra de metal causando ferimentos graves nos mesmos. Dahmer chega a ser levado para o hospital da prisão, mas morre 1 hora depois por conta dos ferimentos. Anderson também morreu dias depois. Ao voltar para sua cela, Scarville teria dito a um guarda: "Deus mandou matar Anderson e Dahmer." Obrigado por assistir o Nostalgicamente. Não se esqueça de se inscrever e clicar no botão de gostei. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.